Vamos ler Gênesis capítulo 41. Gênesis 41, versículo 14. Se vocês acharam, eu vou ler. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou o Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias, à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Nós lemos até aqui. Qualquer pessoa que seja sonha. Normalmente as pessoas dizem que todo mundo sonha, mas as pessoas que dormem profundamente esquecem seu sonho. Mas as pessoas que têm assim um mau sono, né, um mau dormir é que têm sonhos. Então as pessoas que têm muitas preocupações é que têm muitos sonhos, então isso quer dizer que não dorme profundamente. Então na Bíblia aparecem muitas histórias sobre sonhos e faz a gente pensar. Em Gênesis capítulo 40, José, ele estava na prisão e o copeiro-chefe e o padeiro-chefe sonharam e não houve quem interpretasse esse sonho. Então, como que interpretava esse sonho? Pela sabedoria de Deus, José, ele falou que daqui a 3 dias o copeiro-chefe sairia da prisão e ele voltaria a seu cargo. Mas o padeiro-chefe interpretou como? José interpretou como? Que daqui a 3 dias você vai morrer. Essa foi a interpretação dos sonhos. Então, eu li a Bíblia. Na época de Noé, Deus falou que ia destruir esse mundo com a água. E ele deu um caminho da salvação, que foi a arca, e ele e seus filhos foram salvos.
Deus decidiu destruir a cidade de Jericó. Mandou os espias, e a gente pode ver claramente que Deus salvou a prostituta Raabe. Um dia eu me tornei no padeiro-chefe. O quê? Eu vou, daqui a 3 dias eu vou ser enforcado e as aves dos céus vão comer minha carne? Isso é verdade? José fala, é sério? É sério. José, como você interpretou o sonho dessa forma para saber disso? Então, interpretando esse sonho, eu vou morrer e o copeiro-chefe você está falando que vai ser reintegrado, vai viver. Então, faltam só 3 dias. A partir de hoje, eu vou trocar meu coração, não dá para eu sonhar um outro sonho? Eu também. Sonhando, eu vou largar tudo isso. Eu vou largar todas as artes de padeiro e vou só carregar os 3 cestos de pão-alvo. Não pode ser assim? Então, quando Deus mandou a sua destruição, com certeza, Deus sempre dava o caminho da salvação também. Se o padeiro-chefe ficasse triste com a sua morte, eu tenho que viver, José, ele falou que o copeiro-chefe ia viver, então eu também. Será que eu não posso sonhar esse mesmo sonho que ele teve? Então, o José que interpretou o sonho, seu coração é assim, assim, assado. Mas se você trocar o coração, seu sonho vai mudar, então a sua vida vai mudar. Então, eu vou poder viver? Sim, Deus, ele falou que vai destruir toda a humanidade. Mas se você trocar o seu coração, você vai poder viver. Uma vez eu pensei dessa forma. Eu pensei assim. Mas o copeiro-chefe, ele sonhou isso e ficou feliz que ia ser reintegrado, mas o padeiro-chefe só ficou quieto e depois de 3 dias ele foi morto. Mas você é muito frustrante, hein? Por que você é tão frustrante? Está falando que você vai morrer, mas por que você fica quieto? Procura o caminho de vida em José. Você deve ter um caminho de vida. Por favor, me fala, José, que tem caminho de viver. Então, o sonho que aparece em Gênesis capítulo 41 tem 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. O que o José falou? A fome que vai vir vai ser muito forte. A fome consumirá a terra e não será lembrada a abundância na terra. Em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. E depois, o que o José falou? Agora, pois, escolha o faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, o faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Então, o José deu claramente a resposta de como ele poderia resolver os 7 anos de fome. Então, o rei Davi, que aparece na Bíblia, José, que aparece na Bíblia, todos eles são sombra de Jesus Cristo. Jesus está conosco. Então, quando a gente está comendo, não parece muito que ele está conosco. Quando a gente está andando na rua, não parece. Mas, vivendo a nossa vida, tem sofrimento, tem tristeza, tem angústias. A mulher surpreendida em adultério, ela estava sendo arrastada para ser apedrejada. Então, muitas pedras iam vir para ela, mas naquele momento, a mulher surpreendida em adultério se encontrou com Jesus. Depois que ela se encontrou com Jesus, depois que ela levantou os olhos, naquele lugar
estava cheio de pedra caída no chão. Meu Deus, o Senhor, essas pedras tinham que voar contra a minha cabeça. Essas pedras tinham que voar contra as minhas costas. Essas pedras tinham que atingir o meu peito, quebrar minha costela. Essas pedras tinham que estourar o meu coração. Essas pedras tinham que quebrar o meu braço, quebrar o meu nariz, quebrar meu olho, porque são pedras. Mas o Senhor não deixou com que nenhuma pedra voasse até mim. E deixou com que todas caíssem em terra. Muito obrigado. A mulher surpreendida em adultério, ela tinha que ser apedrejada. Ela não fez bondade, ela não fez nada. Mas enquanto ela estava com Jesus, enquanto ela estava andando com Jesus, enquanto ela estava sendo apedrejada, enquanto ela estava sendo protegida da pedra com Jesus, enquanto ela se encontrou com a maldição junto com Jesus, Jesus jamais deixou com que a pedra voasse para ela. Ele jamais deixaria. Embora ela tenha apedrejado, embora ela tenha feito maldade, embora ela fosse suja, embora ela tenha seguido a sua cobiça, mas ela, enquanto estava junto com Jesus, assim como a palavra que diz que Jesus estava no meio com aquela mulher, em 1962 eu me encontrei com Jesus Cristo. Passaram-se 54 anos. Dia 7 de outubro, exatamente, vai fazer 54 anos. No ano de 1962, antes desse ano de eu ter me encontrado com Jesus, qualquer coisa que eu fazia não dava certo. Nada dava certo. Quando eu via, até as pessoas que eram piores do que eu conseguiam realizar, mas eu não conseguia. Outras pessoas pareciam pior do que eu, mas sempre surgia problema quando era para eu fazer. Nada dava certo. Em 1962, naquele tempo, tinha um pastor na minha igreja. E eu tinha tanta inveja daquele pastor. Eu tinha um coração, seria tão bom se eu fosse pastor. Mas não parecia que eu iria me tornar um pastor. Onde quer que eu olhasse para mim, a pessoa não existia nada que mostrasse que eu poderia ser pastor. Eu não sabia de nada, não aprendi de nada, não tinha nada que eu pudesse me exaltar. Mas um dia, quando eu vi, eu me tornei um pastor. Eu jamais quis me tornar um pastor. Então, eu não só me tornei um pastor, mas Jesus Cristo entrou no meu coração e Ele está me governando. Então, quando eu vivia a minha vida, e depois, quando Jesus Cristo entrou no meu coração e começou a me governar, não tinha nem comparação. Antes, quando eu vivia a minha vida, parecia que tudo ia dar certo, ia ser bom, mas chegava num certo ponto, no ponto 20, 30, 50, já não dava mais perto, mas não dava mais certo. Aí depois, quando estava dando 60, 70, já parava e aí eu desistia. Tudo foi assim. Depois que eu entrei em Jesus, será que isso vai dar certo? Não, isso parece que não vai dar certo, parece que isso vai fracassar. Parecia sim, mas dava certo.
Muitos dardos pareciam que iam voar contra mim. Muitas pedras voavam contra mim. Mas porque Jesus Cristo estava comigo, Ele fazia com que tudo isso caísse no chão. Então eu pensei na mulher surpreendida em adultério. Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher surpreendida em adultério estava cabisbaixa, e quando Jesus falou com ela, levantou a cabeça, olhou para ele e não viu ninguém. Então todo mundo queria chutar, queria apedrejar, queria xingar aquela mulher. Todas aquelas pessoas, não existia mais ninguém que estivesse ao redor dela. Nenhuma pessoa mais estava ali. Tanta pedra, nenhuma pedra veio contra aquela mulher. Todas as pedras caíram no chão. Quem? Porque Jesus Cristo estava ali. Quando nós estamos em Jesus, quando nós andamos com Jesus, quando nós andamos no caminho com Jesus, José não acabou tudo somente com um sonho. E ele interpretou o sonho, o sonho foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus. Então, as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, 7 vacas magras e feias quer dizer fome, e aquelas 7 vacas gordas de antes, aquelas 7 espigas boas, então, essas 7 vacas gordas, elas são abundâncias. Então, por 7 anos vai ter uma grande abundância na terra do Egito. E depois vão vir 7 anos de fome. E esses 7 anos de fome vai ser gravíssimo. E não será lembrada a abundância na terra que houve. Então, depois de passar os 7 anos de abundância, vai vir 7 anos de fome, toda a terra vai ser amaldiçoada. Não é porque você planta bem que vai dar certo, não é assim que vai ter comida. A diferença é se tem José ou não, porque através disso é que vai ser decidido se vai haver vida ou morte. Então, eu pensei, se Faraó não tivesse falado para José governar o Egito, então, o que aconteceria? Se colocasse na mão de outros governadores, e os governadores, aquelas pessoas de cima, viveriam bem, mas os de baixo morreriam. Então, os pais de José, os irmãos de José, toda a família de José estava na pobreza. Eles são famílias de José, são pais de José, são irmãos de José. E porque estavam separados de José, passavam fome. Mas o Egito, aquele povo do Egito não tinha nada a ver com o José, mas porque estava com José, eles tinham alimento. Dessa mesma forma, pessoal, por mais que eu faça bem, se meu coração estiver longe de Jesus, se não estiver junto com Jesus, se meu pensamento estiver na carne, se estiver no mundo, então eu vou ter sofrimento e angústia. Quando eu não estou com Jesus, quem é que vai impedir aquelas pedras de voarem contra mim? Quem é que vai impedir aquela tristeza, sofrimento, maldição que está vindo até mim? Quem é que vai bloquear tudo isso? Enquanto nós estivermos com Jesus, vivendo por esses vários anos, qualquer tristeza que tenha vindo, qualquer sofrimento, qualquer angústia, qualquer praga que tenha vindo, todas elas, assim como todas as pedras caíram por terra, assim também o Senhor fez com que não viesse nada disso contra mim.
Eu não fui fiel, não fui bonzinho, não fui correto, embora não seja esse tipo de pessoa, mesmo que seja a mulher surpreendida em adultério, mas o importante era com quem essa mulher surpreendida em adultério estava. Ela estava dentro de quem? Ela estava dependendo de quem? Ela estava confiando em quem? Dependendo disso, é que as pedras poderiam cair no chão ou voar contra ela. A decisão da destruição vinha até a minha vida ou não, depende de Jesus Cristo. Depois que eu recebi a salvação, eu queria pregar o evangelho em Kimcheon. Eu já falei várias vezes para vocês, mas sabe o que foi incrível? Naquele tempo eu tinha 3.500 won. Então, naquele tempo, um missionário, naquele tempo onde é a faculdade em Seul, era um campo, e naquele campo, todos os dias as crianças vinham brincar nesse campo, jogar futebol, e aí esse missionário, ele fez uma tenda ali e ele fez um seminário evangélico. E naquele tempo eu estava pregando esforçadamente para as crianças e ele me ligou. E ele falou comigo. E ele falou, eu estou fazendo esse seminário bíblico e está reunindo muitas crianças. Depois que acabar o culto de criança da manhã, depois que acabar o seminário, então, você gostaria de reunir as crianças à tarde e pregar para elas? Aí eu falei assim, eu vou. Aí de segunda a sexta, a gente fez um seminário para ensinar as crianças. Depois que acabou o seminário, aquele missionário falou para mim, bom trabalho. E ele me deu 3.500 wons. Então foi em 1968. Era na primavera. Então foi a primeira vez que eu ganhei esse dinheiro tão grande, 3.500 wons. Então, eu nem comprei comida e nem bebi água. Eu estava passando fome e com sede, mas eu fui correndo até Kimcheon. E eu queria alugar uma casa em Kimcheon. E naquele tempo, como eu tinha saído 3 anos depois do exército, assim, eu não tinha noção desses aluguéis. Então, tinha um quarto com 2 quartos, tinha uma casa com dois quartos e um banheiro. Então, era 70.000 won. Então, eu só tinha dinheiro para alugar, né? Então, eu só tinha 1/20 do dinheiro. E andando... Aí eu falei, andando pelas ruas, eu falei, Deus, ali tem uma cafeteria, ali tem uma livraria, ali tem uma lavanderia, ali tem uma perfumaria. E eu comecei a apontar a cada edifício com o meu dedo. Eu falei, Senhor, o Senhor está vendo? Eu acho que essas pessoas não acreditam em Deus. Mas até o espírito desse mundo, para as suas pessoas, para os seus, ele dá o edifício, mas o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, eu que estou pregando o Evangelho, por que o Senhor não me dá um edifício? Por favor, me dá um edifício. Eu, nessa cidade, eu quero pregar o Evangelho. Naquele tempo, eu nunca tinha pensado em como ia comer ou beber alguma coisa, mas eu queria só um quarto para poder ficar. Então, o Deus que está dentro do meu coração, Ele fez com que eu tivesse esse coração de pregar o Evangelho. Agora eu sei sobre o sacrifício do pecado, né, sobre essas coisas, mas antigamente eu não sabia de nada disso. Eu não sabia como pregar bem o Evangelho direito.
Mas no meu coração, o Senhor me deu salvação, o Senhor me deu esse evangelho, e eu estava doido para pregar esse evangelho. Independente de eu viver bem ou mal, não, eu não estava interessado nisso. Só de me dar um quarto, eu queria ficar ali para poder pregar o evangelho. E depois que eu falei isso, eu peguei o ônibus e ao meu lado tinha um inglês. Os ingleses são muito gentis. Mesmo que você fale algo que você deixe o bravo, ele não fica bravo. É muito diferente do coreano. Eles são muito educados. E ele se chamava Edmund. Ele era alto também. Ele é uma pessoa muito boa. Então, nós dois nos sentamos juntos no ônibus. E naquele tempo, como eu tinha saído do exército, eu acho que eu tinha uns 23 anos, mais ou menos, né? E ele tinha quase 50 anos já. Então, ele tinha 30 anos a mais do que eu, né? E nós dois começamos a conversar. Então, a capacidade dele de falar coreano e a minha capacidade de falar inglês era muito parecida. Aí tinha linguagem corporal, tinha linguagem da feição, do rosto, né? E eu perguntei para ele, onde o senhor está indo? Ah, eu estou viajando. Ah, é? Ah, que viagem? Ah, viagem evangélica? Não, eu estou fazendo turismo. Só viajando. No meu coração, nossa, esse missionário aqui está podre. Esse missionário, se está viajando, tem que fazer viagem evangélica. A gente não tem dinheiro e a gente está passando essa dificuldade. Ele pega o dinheiro da igreja para ficar fazendo essas viagens. E a minha boca coçou tanto que eu não pude ficar quieto. O quê? Você veio como missionário? Então você tem que pregar o evangelho. Como assim você só está viajando? De Kimcheon até Kochang, eu fiquei gritando com ele dentro do ônibus. Você é um missionário podre. Por que você não está pregando e está viajando? Só você tem tanto dinheiro assim? Um missionário assim na Coreia só estraga a Coreia. Então volta logo para a Inglaterra agora. Realmente os ingleses são muito educados. Ele devia falar, né? E o que você tem a ver com isso? Nós coreanos falaríamos isso, né? Mas ele estava quieto, só escutando. Não sei se ele entendeu o que eu estava falando. Aí eu desci no terminal de Kochang. E eu tinha que comprar uma passagem para Pokton. E eu estava na fila para comprar passagem e ele se aproximou de mim, Senhor Park. Hoje à noite eu posso dormir onde você está ficando? E eu não podia negar isso, né? Eu falei, pode ser. E ele comprou a passagem e veio para Pokton comigo. E lá no meio da floresta que eu morava em Apokton, eu não bebia água do poço, né? Eu bebia água assim do rio, né? Então para mim não tinha problema, né? Mas como ele era da Inglaterra, que é um lugar limpinho, ele bebeu aquela água e fez diarreia a noite inteira. Ele ia toda hora para o banheiro. Até fiquei sem graça com isso, né? E como eu não tinha amadurecido, eu não sabia de nada, então eu podia ferver aquela água para ele. Mas a minha cabeça não pensou até aí. Ele dormiu 5 dias na minha casa. E depois ele ficou tão cansado
Aí ele falou, nossa, eu vou pedir para você enviar o meu cadáver lá para Inglaterra. Eu falei, tá, só escreve o endereço da sua casa. Aí ele falou, não, mas hoje à noite eu vou embora. Eu falei, sim, pode ir. Me desculpa. Por 5 dias ficamos juntos e a gente acabou se apegando um ao outro. E aí, depois de manhã, que ele tomou café da manhã, ele falou para mim, Sr. Park, sim? Eu gostaria de viver com o senhor somente por 1 ano. Por que você quer viver comigo? Até agora, tantos pastores, missionários, eu vi tantos grandes pastores e missionários, mas eu nunca vi alguém que viva como o senhor. Eu quero aprender a sua vida. Então deixa eu viver só 1 ano contigo. Ele pediu para mim com todo o verdadeiro coração dele, né? E eu ri. Mas aprendeu o que comigo? Não. Por esses 5 dias, eu vendo a sua vida, eu vi a sua atitude, e eu vi o quanto você ama Jesus. Eu vi o quanto você se esforça por Jesus. Quando eu vejo, eu vi que você não olha, eu vi que você não olha para você só para Jesus. Você não vive por você, você vive por Jesus. É a primeira vez que eu vejo alguém assim. Realmente eu quero viver como você. Vamos viver somente 1 ano juntos. Eu dei risada. Eu ri. Eu pensei, nossa, vai aprender o que comigo? Eu nem sei bem inglês e nem vou poder ensinar a Bíblia para ele. Mas ele pediu com um verdadeiro coração. Se ele estiver vivo agora, eu gostaria de me encontrar com ele para conversar. Mas, infelizmente, eu acho que ele já está com bastante idade, ele já deve ter falecido, né? Eu não tinha como rejeitar. Mas eu falei que tem um problema. Qual é o problema? Vem o dinheiro da Inglaterra para você, né? Mas não existe ninguém que me ajude. Ninguém, nenhuma pessoa. Nós todos os dias só vamos pregar o Evangelho. Então, frequentemente, nós passamos fome. Tem dificuldade. Mesmo passando fome, nós pregamos o Evangelho. E mesmo comendo, nós pregamos o Evangelho. Então, como vem dinheiro para você da Inglaterra, então vai ter uma grande diferença na nossa vida. Então, você guarda um monte de pão e come. E aí, eu passo fome. E o que vai acontecer entre nós dois? Você pode me dar um pão. Se eu comer esse seu pão que você me der, eu posso ficar feliz. Mas eu vou orar menos diante de Deus. Eu somente quero olhar para Deus. Então, vamos fazer assim. Como? Eu e você não vamos ter diferença no dinheiro. Mesmo que você morra de fome, mesmo que eu tenha pão, eu não vou te dar pão. E pelo contrário, mesmo eu tendo dificuldade, você não vai me dar dinheiro. Se você fizer isso, então você pode morar comigo. Ele falou assim, tá bom. Então vamos viver em Kimcheon, aqui para frente, e vamos alugar um quarto. E ele ficou todo feliz. Quando eu falei isso, nossa, ele ficou curado de toda a sua doença. Ele é tão alto, né? E ele começou a pular, e depois ele foi embora. Então é muito bom em Apokton por causa da montanha. Eu não consigo compor uma música bonita, mas quando você está com fome, a montanha é muito boa. Por quê? A montanha esconde muita comida.
tem grama, tem algumas verduras, tem folhas de árvores que dá para comer, também tem galhos que dá para comer. Eu gosto muito de montanha, por isso. Lá no centro de retiro de Tedok, depois que compramos lá, eu sempre, quando tinha tempo, eu ficava lá naquela floresta, na montanha. Mas agora, como eu estou ocupado, não pude mais ir. Então, muitas vezes eu vou e nem passo por aquela montanha. Eu fico tão feliz de cortar aquela árvore e na noite eu sonho que aquela árvore vem falar para mim: Pastor Park, muito obrigado por ter me trocado de lugar. Então, em Apkoton tem lá o topo da montanha. Não tem nenhuma pessoa ali. Não vem ninguém. E naquele verão tão quente, quando eu subia, como estava muito calor, mas eu ficava na sombra da árvore, desculpa falar isso, mas eu tirava toda a roupa, só ficava de cueca, né? E eu cantava louvor bem alto, lia a Bíblia. Às vezes, às vezes um animal passava por ali, olhava para mim e saía correndo. E eu gritava assim, eu cantava tão alto que minha garganta ficava ruim. Eu acho que foi naquele tempo que estragou a minha garganta. Então, aí veio o ônibus, e o ônibus parou ali no nosso vilarejo, e quase não para. E, de repente, aquele missionário, aquele que ele é careca, ele é calvo, e bem alto assim, e eu vi ele vindo correndo na minha direção. Senhor Park, não me entenda mal. Não vou te entender mal, pode falar. E ele trouxe 350 mil wons. Naquele tempo, 350 mil won, naquele tempo, dava para comprar a melhor casa em Kimcheon. Eu falei, não vamos nos relacionar com dinheiro. Mas eu planejei trabalhar em Kimcheon e Deus me deu 350 mil won. E eu pensei, nossa, por que Deus escuta tão bem a oração de um inglês e não escuta a minha oração? Por que não dá para mim e dá para ele? E ele falou, esse dinheiro não é meu e também não é dinheiro do Pastor Park. Esse dinheiro Deus deu para a gente utilizar para alugar um quarto aqui em Kimcheon. Não é meu dinheiro nem seu dinheiro. Então, é o dinheiro para a gente alugar uma casa em Kimcheon. Eu não tenho um lugar, então você também não tem. Então, vamos com esse dinheiro alugar um local. A gente decidiu não se relacionar com dinheiro, né? Mas tá, então não vamos estar fazendo relação com dinheiro, mas é só para alugar um local. E aí a gente alugou. Com esse método, sem depender nenhuma vez do homem, sem olhar nenhuma vez para o homem, somente olhando para Deus, eu vivi esses 54 anos. E Deus não deixou eu ficar pobre. Ele não me deu falta de nada. Eu tive fome, eu tive dificuldade, meus filhos também passaram fome. Mas nenhuma vez diante do homem eu falei, eu estou com dificuldade, estou com fome. Eu vivi sem mostrar isso. Mas o Senhor Deus, sabendo exatamente disso, quando eu passava fome, Deus quer que eu passe fome, então eu vou passar fome. Então se Ele não me dá comida ainda, então eu não como. Mas quando Ele me deu comida para estourar meu estômago. Então é o Deus que eu não consigo compreender, mas é o Deus que está exatamente me conduzindo.
E junto com esse Deus, a fome que eu ia me encontrar, a maldição que eu ia me encontrar, o sofrimento que eu ia me encontrar, a fome que estava para vir na minha vida. Deus não sabia disso? Não, Ele sabia, pessoal. Lógico que Ele sabe de tudo, pessoal. Não temam. Não. Tem tristeza, tem angústia. As crianças, elas dormem. Elas dormem e de repente elas acordam e elas mexem na mãe. Aí quando elas sentem a mãe, dormem de novo. Não é, mães? E quando a mãe não está, e elas olham ao redor e começam a gritar, mãe! Aí quando mexem, sentem a mãe, dormem de novo, não é? Porque não tem alguém que possa ajudar a criança senão a mãe. Somente com a mãe já se satisfaz. Quando não tem a mãe, fica inseguro, fica preocupado. Quando não tem a mãe, fica com medo. Mas mesmo dormindo, ela quer mexer. Será que a minha mãe está aqui? O peito da mãe está aqui? A mão da minha mãe está aqui? A roupa da minha mãe está aqui? Então, quando a criança sente a sua mãe, dorme de novo. Então, nós acreditarmos no Senhor é assim. Quando eu estou com dificuldade, praga, angústia, tristeza, vem todas essas coisas. Então, a gente mexe para ver se Deus está aqui. Será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? Porque somente Deus é quem pode resolver esse problema. Não existe nenhum outro. Eu orei diante de Deus. Deus, o Senhor, até para as pessoas do mundo, até o espírito desse mundo dá para os seus filhos edifícios e casas, mas o Deus Todo-Poderoso, o seu filho quer pregar o Evangelho. Por que o Senhor não irá me dar uma casa? Lógico que o Senhor vai me dar, por favor, me dê. Eu orei assim. Eu oro assim, mas olhando para cima, para baixo, para o lado, para qualquer lado que eu olhe, não, eu não acredito que alguém vai poder dar o dinheiro para mim. Porque então, porque a minha casa não era rica, não tinha como dar dinheiro para comprar uma casa. E também a gente não tinha irmãos. E também lá no exército eu não conhecia muitas pessoas. Mas, para onde quer que eu olhasse, não tinha ninguém que pudesse me dar dinheiro para alugar uma casa em Kimcheon. Então, através daquele missionário da Inglaterra, John Anderson, então ele andou justo no meu ônibus. E por que ele sentou justo ao meu lado? E por que justo naquela hora ele estava viajando, só passeando? Devia estar pregando. Se ele estivesse pregando, né? Ele não teria se encontrado comigo, não poderia ter me dado dinheiro. E aquela viagem também, essa viagem que ele fez para a Coreia foi para se encontrar comigo. É a única forma que a gente tem como interpretar isso, não é? Deus conduziu tudo. Se mandar eu contar essa história, então eu posso contar 10, 100, 1000 histórias, mais de 1000 histórias. Deus está vivo. Eu não sei de algumas coisas, de muitas coisas, embora eu também não tenha ido para muitos lugares. Desculpa, mas desculpa, mas eu fui bastante para bastantes lugares. Mas uma coisa que eu sei
é que Deus vivo está no meu coração. Quando eu entro no meu coração, quando eu estava em Kimcheon com fome, como Deus me deu alimento, quando eu não tinha casa, como Deus me deu essa casa, quando eu tinha conferência, não tinha dinheiro para viajar, como Deus me proveu esse dinheiro, quando eu fui para a viagem evangélica sem dinheiro, como é que Deus me ajudou? Quando meus filhos estavam difíceis, como Deus me ajudou, como Deus criou os meus filhos, como eu comecei a fazer o trabalho da igreja, como a gente começou a construir a igreja, como Deus fez com que os irmãos trabalhassem. Deus, cada vez que eu falo como Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus... E mesmo que eu queira tirar Deus do meu coração, não tem como tirar. Esse Deus, se Ele estiver comigo, se esse Deus estiver comigo, agora, como eu estou com bastante idade, pouco a pouco, às vezes eu penso na morte. Quando eu penso na morte, eu fico muito feliz. Hoje de manhã também eu subi no púlpito e eu orei: Deus, eu tenho 73 anos. Hoje também o Senhor me deu força para subir no púlpito sozinho. Ontem à noite, junto com os meus netos, eu fiz uma aposta. Vamos fazer 50 vezes, sentar e levantar, sentar e levantar. Eu fiz 50. E as crianças se assustaram. O Soniri, Sonyogi, Sonugi, Renyogi fez, até a Chue fez. Mas eu que fui o que fiz melhor. Então, Davi morreu com 70 anos. Quando ele morreu, ele estava fraco e não conseguia aquecer seu corpo, mesmo com cobertor. Ele só estava deitado no palácio. E o Adonias, ele começou a falar que ele ia ser rei, ele não pôde segurar nada disso. Eu estou muito mais saudável do que o Davi. Eu me encontrei com o pastor Kitonga outra vez e eu falei para ele, falei sobre como flui o fluxo da igreja na Coreia, e o pastor Kitonga lá na África estão falando que ele é herege agora. E eu falei: vamos nos unir. Eu falei: não. Aí eu falei assim: nós temos que nos unir dentro do evangelho. Jesus Cristo morrendo na cruz, cantando aquele cântico ditoso, o dia em que eu aceitei o meu Senhor, a salvação. Aí eu falei para ele: eu falei que a gente recebeu redenção, a gente recebeu redenção pelo sangue de Jesus, mas que eu ainda tenho condenação por causa do pecado. Aí eu falei: que salvação é essa? E eu preguei o evangelho por 2 horas para ele. Ele é uma pessoa muito grande e ele tem 1 ano a menos do que eu. E ele me chamou de irmão mais velho. Eu fiquei muito feliz, né, com esse irmão. Ontem eu falei com o pastor Kim lá do Quênia. Então agora está começando a fluir pelo lado onde a nossa igreja está ficando mais forte do que as outras igrejas do mundo, lá no Quênia, né? Então eu fiquei muito grato. Como isso daí a gente pode dizer que foi pelo pastor Oksu Park que aconteceu? Não tem como, né? Isso daí não foi através de um ser humano que aconteceu. Foi Deus quem fez isso. Pessoal, nós não sabemos. Mas,
Se o faraó sonhou e não tivesse José, que sonho será esse? Magos, por favor, digam que sonho é esse. Senhor rei, esse sonho, parece que esse sonho significa isso. Mas eu acho que não é isso, eu acho que é aquilo. Então, brigando um com o outro, tá, chega, fica todo mundo quieto. Então, com a fartura, todo mundo come, bebe. Então, agora são todos anos de fartura só, e todo mundo está comendo, bebendo bem. Aí, depois de 7 anos, o que aconteceria? Viria a fome e todo mundo morreria. Eles viverem e morrerem, não é porque veio a fartura ou veio a fome. Não é porque eles fizeram bem ou mal. Mas tudo dependia se José estava com eles ou não. Assim, eles poderiam viver ou morrer. A mulher surpreendida em adultério foi surpreendida em adultério. Então, o importante era, Jesus Cristo estava com ela ou não? Mesmo que ela fosse bonita, inteligente, boa, mesmo que fosse uma doutora, mesmo que fosse filha do ministro. É Jesus Cristo quem tem que vir para salvar da destruição e da morte. Por isso, quando a gente vê na Bíblia, José, ele sabia exatamente que viria 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome. Ele já tinha visto tudo na cabeça dele. E ele falou: faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha o cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que aparecerá no Egito. Ele tinha esse método exato já. Mesmo que venha fome ou fartura, ou venha dificuldade, praga, problema na nossa vida, o único que pode salvar a nossa vida é o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Somente Ele pode nos salvar. E é nessa igreja, essa igreja é o corpo de Cristo. Então, esse Jesus Cristo, aparecendo através dessa igreja, o seu poder, o seu amor, a sua graça, a sua salvação, a sua palavra, o Senhor faz aparecer tudo isso. Então, mesmo que o seu corpo esteja sentado aqui na igreja, mas o seu corpo e o coração da pessoa que pertence à igreja, mesmo que o corpo esteja sentado na igreja, se o seu coração não pertencer à igreja, então, porque você vai bloquear o fluxo do Espírito, então o seu coração vai permanecer no mundo, então você vai ser uma pessoa do mundo. Mas você vem na igreja, escuta a palavra, isso é importante. Mas o mais importante é que todos os trabalhos da igreja são meu trabalho, tudo que relaciona a igreja é relacionado a mim. Dentro dessa igreja eu ganho vida, porque Jesus Cristo trabalha vividamente dentro da igreja. E pela igreja, Deus concede a sua graça, conduz a minha vida e mostra o seu poder. As pessoas que acreditam nisso, conforme a sua fé, estando dentro da igreja, qualquer problema que apareça, tem força para vencer. Deus concede a sua graça. Nós acabamos o World Camp agora. O ex-presidente de Benin veio e voltou agora para Benin. Ele desceu lá em ambulância e me ligou. Ele me ligou 6 vezes, mas eu não consegui atender. Ele ligou para o pastor Park Yong-ju.
ele comprou um telefone Galaxy aqui da Coreia, e o irmão... Eu perguntei pelo telefone. Pastor, eu vou dar esse telefone para ele. Não, eu vou pagar. Não, pastor. E ele dormiu lá no hotel. E ele estava conversando lá na recepção do hotel. Eu perguntei, o que o senhor está fazendo? Tem que pagar o hotel. Aí eu falei, não, nós já pagamos tudo. Não, por que pagaram? Eu que tenho que pagar. E ele ganhou o telefone, a gente deu o telefone para ele. Aí deu 3 para ele escolher a cor. E ele pensou que era para dar os 3. Aí ele escolheu uma cor e ele levou uma cor. Aí eu falei, não paga, porque não sou eu que estou pagando. São os irmãos da igreja que ficaram muito felizes com a vinda do Senhor. E eles ficaram preocupados porque não fizeram uma comida para o Senhor, mais uma comida, ou não levaram para sua casa, né? Será que eu exagerei ou falei a verdade? Vocês queriam levá-los para casa ou não? Quer que eu chame de novo? Eu não falei para vir de novo, mas o ancião Lee falou para vir de novo. Ele fez o dente porque ele não tinha um dente e fizeram um implante nele. Aí ele falou, dessa vez não vai dar, mas o senhor tem que voltar. Ele fez um implante. Nossa, ele ficou tão feliz com isso. Lá em Benin, para receber tratamento, o corpo todo treme. Mas ele falou que, nossa, foi tão suave o tratamento do dentista. E ele sentiu tão confortável o dente. E ele quer vir mais uma vez para fazer o implante, e depois eu tenho que pegar mais alguma coisa no hospital para ele ter que voltar outra vez também, para que ele volte todo ano. Por isso a UIF ficou muito feliz. Às vezes, andando na rua, assim como eu olho para os passos que eu deixei para trás, eu olho para o meu passado. Todos têm separação no dia 7 de outubro de 1962. Antes disso, a minha vida era escura, era difícil, era suja, era mal. Na madrugada do dia 7 de outubro de 1962, Jesus Cristo entrou no meu coração. Não mudou nada na minha pessoa, também eu não sou nada bom, mas enquanto esse Deus está comigo, mesmo vindo fome, Ele bloqueia, mesmo vindo pedra, Ele bloqueia, mesmo vindo a destruição, Ele bloqueia, mesmo vindo dificuldade, Ele bloqueia. Quando eu olho para o rosto da irmã Kang, da nossa igreja, ela é tão bonita, né? Desculpa eu falar assim. Ela estava com câncer, mas o rosto dela está tão claro agora. Quando eu olho para o rosto dela, só de olhar o rosto dela já é uma graça. Lá no hospital, todo mundo falou que era impossível. Quando ele escutou que ela recebeu pena de morte por causa do câncer, Deus fez essa palavra cair no chão. A irmã Kang, ela ia morrer hoje ou amanhã. Mas sempre que ela tinha tempo, ela pedia oração para mim, quando eu encontrava ela no elevador, quando eu encontrava ela no corredor. E aí eu falei com ela 1, 2 vezes. E a irmã, sempre estava balançando, até a salvação. Mas ultimamente, ela tem fé. A irmã, ainda não morreu, pensei que já tinha morrido.
Porque eu não vejo frequentemente os irmãos da igreja. Eu pensei que já tinham feito até o funeral dela, mas ela ainda está viva. Eu agradeço tanto a isso. Estimados irmãos e irmãs, nós estamos dentro de Jesus. Vocês têm que descansar o seu coração em Jesus. Se lembrando de Jesus, deitem na sua cama e durmam. De manhã, quando vocês acordarem, o dia está claro. Eu não morri a noite passada. Que trabalho Jesus vai fazer através de mim hoje? O que Deus se agrada de fazer através de mim hoje? Pensando nisso, acordem. Se vier dificuldade e preocupação na sua vida, Jesus, eu tenho esse problema. Nesse momento, o que o Senhor quer fazer? Com essa dificuldade, como o Senhor quer resolver? Com esse problema, como o Senhor quer resolver isso? A minha cabeça não é boa, por isso o Senhor é sábio e tem muita sabedoria. Com a sua sabedoria, eu acredito que o Senhor vai conduzir tudo isso. Frequentemente nos seus corações, vocês têm que conectar o seu coração com Jesus Cristo. O celular é bom, então ele tira fotos boas e tem internet e grava voz. Mas se ele partir, se ele não tiver eletricidade, não funciona para nada, né? Então, o celular, você tem que dar carga para ele poder sobreviver. Você tem que comer essa carga, porque senão você vai morrer. Toda noite vocês recarregam o seu celular, não é? Eu não carreguei ontem e hoje no almoço, ficou preto meu celular. Eu pensei que já tinha estragado o meu celular. Ficando velho, eu me esqueço, de vez em quando dessas coisas. Antigamente eu era que nem uma faca, bem afiada e sabia fazer bem direitinho essas coisas. Mas agora, ficando velho, é muito bom. Por quê? Não, é sério, é muito bom ficar velho. Você não precisa pagar o trem. E também as pessoas falam, oi, vô, tudo bem? Até agora eu não paguei. Eu só andei 2 vezes de metrô, e foi de graça. As pessoas não conseguem vencer o seu destino, não conseguem vencer o seu pesadelo, não conseguem vencer o pecado, não conseguem vencer o câncer. Mas Jesus Cristo vence. Por isso, até o rei do Egito, se não fosse a sabedoria de José, então nada poderia salvar o Egito. Por isso, o importante é se tem ou não José. Estimados irmãos da igreja, abaixem suas cabeças diante de Jesus Cristo e reconheçam que vocês são inúteis. Depositem sua vida na mão de Jesus. Então, seu coração tem que se conectar com Jesus, independente do que seja. Conectem com Jesus. Senhor, como o Senhor vai fazer com esse trabalho? Olhem para o Senhor. E assim vocês ficarão felizes, ficarão alegres, vocês terão muita gratidão. E Deus vai expulsar toda a destruição e praga da sua vida. Eu acredito nisso. Até aqui, por um breve momento, que todos abaixem sua cabeça diante do Senhor e falem o seu coração diante de Deus, para que o seu coração possa permanecer dentro de Deus. Por um breve momento que cada um possa orar diante de Deus.